Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar e deixe o seu like e também o seu comentário. Você também pode curtir e seguir a nossa fanpage no Facebook. Rádio AE é a nossa fanpage no Facebook. Lá também você poderá ouvir o Lotecando. Tem também um aplicativo da Antena Esportiva que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E eu convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, e pelo Instagram, @rádio Antena Esportiva. O nosso Instagram tem quase 2.000 seguidores, então, para a gente alcançar a marca de 2K, a gente conta com a sua participação, a gente conta com a sua ajuda, principalmente você que gosta de ouvir o Lotecando e já é o nosso ouvinte. Muito bem. Vamos falar neste final de semana sobre este concurso 993 da Loteca, concurso que vai contemplar jogos dos campeonatos espanhol, do campeonato francês, também do Brasileirão Séries A e B. Mas antes, eu quero te dar um recado para você que adora apostas esportivas. Aposte na nossa parceira Bet Nacional, usando o QR Code e o código que estão na sua tela. É muito simples, é só você escanear o seu smartphone neste QR Code e fazer o cadastro na Bet Nacional usando o código que está aí na sua tela, com vários campeonatos pelo Brasil e pelo mundo para você apostar e vários mercados também. Bet Nacional profetizou, ganhou, sacou, o saque mais rápido do Brasil. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Já dei o recado, então vamos à programação do concurso 993, que ainda não tem estimativa de prêmio. Você sabe que ainda estamos no concurso 992. Assim que as loterias Caixa divulgarem a premiação para quem fizer 14 pontos no concurso deste final de semana, a gente vai colocar no título do nosso YouTube e também do Facebook. Programação que está na sua tela, para você que está no YouTube e no Facebook. Jogo 1, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Jogo 2,
Rennes e Olympique de Marselha. Jogo 3, Ceará e Flamengo. Jogo 4, Internacional e Corinthians. Jogo 5, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Jogo 6, Fluminense e Atlético. Jogo 7, Atlético de Madrid e Sevilha. Jogo 8, Villarreal e Real Sociedad. Jogo 9, São Paulo e Cuiabá. Jogo 10, Náutico e Cruzeiro. Jogo 11, Botafogo e Fortaleza. Jogo 12, Coritiba e América Mineiro. Jogo 13, Avaí e Juventude. E jogo 14, Goiás e Santos. A partir de agora você vai ficar atento ao nosso programa, porque vamos analisar todos esses 14 jogos para, quem sabe, você faturar o prêmio máximo da Loteca neste final de semana. Vamos para o jogo 1, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Sábado, 4h30 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o 13º colocado com 6 pontos e o Red Bull Bragantino é o 5º com 9 pontos. O Palmeiras, na rodada passada, no final de semana, empatou com o Fluminense em casa em 1-1 e o Red Bull ficou no mesmo placar com o Atlético Mineiro atuando em casa, jogo adiantado da rodada 7 do Brasileirão. O Palmeiras teve compromisso pela Copa do Brasil neste meio de semana e bateu a Juazeirense por 2-1, avançando para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem de um período de invencibilidade, enquanto o time do técnico Maurício Barbieri vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Palmeiras entrou em campo 14 vezes com 12 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 88% de aproveitamento. Enquanto o Touro Louco, na condição de visitante nesta temporada, tem 33% de aproveitamento. 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Palmeiras, 36% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Como vocês podem observar, duelo que promete ser equilibrado. Então se liga nas dicas. O Palmeiras sofreu apenas 1 derrota nas últimas 9 partidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Red Bull Bragantino, ou seja, a maioria dos confrontos. Já o Red Bull Bragantino venceu apenas 1 das últimas 9 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 1 vez como visitante em duelos contra o Palmeiras. Jogo 2, Rennes e Olympique de Marselha. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Roazhon Park, pela rodada 37 da Ligue 1, o campeonato francês que está chegando na penúltima rodada neste final de semana. O Rennes é o 5º colocado com 62 pontos e o Olympique de Marselha é o 2º com 68. O Rennes segue na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa e o Olympique de Marselha pode confirmar essa vaga já nesta rodada. Na rodada passada, o Rennes visitou o Nantes e perdeu por 2-1. O jogo que foi realizado neste meio de semana, jogo atrasado. Já o Olympique de Marselha entrou em campo neste final de semana, no último final de semana, melhor dizendo, e bateu o Lorient por 3-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Rennes conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Olympique de Marselha, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, ex-Atlético Mineiro, conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Rennes tem 75% de aproveitamento, 24 jogos, 17 vitórias, 3 empates e 4 derrotas apenas. Enquanto o Olympique de Marselha tem 65% de aproveitamento como visitante, em 27 jogos foram 16 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.
As probabilidades indicam 33% de chances de vitória para o Rennes, 28% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Olympique de Marselha. Portanto, o time visitante tem um leve favoritismo. Vamos saber o porquê. O Rennes venceu 7 das últimas partidas como mandante pela Ligue 1. Além disso, o Rennes venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Olympique de Marselha. Já o OM sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 14 partidas como visitante pelo campeonato francês. No entanto, venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Rennes. Jogo 3, Ceará e Flamengo. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. Dois times que estão na parte de baixo da tabela. O Ceará é o 17º com 3 pontos e o Flamengo é o 14º com 5 pontos. Na rodada do último final de semana, as duas equipes foram derrotadas. O Ceará acabou sucumbindo diante do Atlético 1-0 na Arena da Baixada e o Mengão foi derrotado pelo Botafogo por 1-0 no Estádio Nacional Mané Garrincha. As duas equipes entraram em campo neste meio de semana pela Copa do Brasil e conseguiram a classificação para as oitavas de final. O Ceará bateu o Tombense por 2-0 na Arena Castelão e o Flamengo, atuando no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, bateu o Altos do Piauí pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Vozão conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Flamengo vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Ceará tem 66% de aproveitamento. Em 12 jogos, foram 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto o Flamengo, como visitante, tem 69% de aproveitamento. 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Ceará, 37% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o Flamengo. Ou seja, as porcentagens indicando jogo duplo, ou seja, a aposta no empate e na coluna 2. Isso porque o Ceará acumula 3 derrotas nas últimas 3 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 1 dos últimos 5 duelos como mandante contra o Flamengo. Já o Mengão sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 18 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Flamengo venceu 3 dos últimos 7 duelos como visitante contra o Ceará. Jogo 4, Internacional e Corinthians. Sábado, 7 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Colorado Gaúcho é o 9º colocado com 8 pontos e o Timão lidera a Série A do Brasileirão com 12 pontos. Na rodada do final de semana, o Internacional empatou com o Juventude fora de casa em 1-1 e o Corinthians bateu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo placar de 1-0. O Internacional do técnico Mano Menezes teve tempo para trabalhar neste meio de semana, não disputou os jogos, enquanto o Corinthians recebeu a Portuguesa da Ilha do Governador e venceu por 2-0, avançando para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Se você quiser acompanhar novamente, é só clicar no card que está aparecendo na sua tela. Nos últimos 5 jogos, o Internacional conquistou 2 vitórias e 3 empates. O Colorado, apesar da fase invicta, vem de 3 empates consecutivos nos últimos 3 jogos, enquanto o Corinthians, do técnico Vitor Pereira, conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, 2 equipes que estão em boa fase. Como mandante nesta temporada, o Internacional tem 59% de aproveitamento.
Em 9 jogos foram 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Corinthians, na condição de visitante, acumulou 46% de aproveitamento. Em 13 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Internacional, 34% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Corinthians. As dicas para o jogo 4 são as seguintes. O Internacional sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 16 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Porém, o Internacional venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Corinthians. Já o Timão venceu apenas 2 das últimas 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, mas sofreu apenas 3 derrotas nos últimos 10 duelos como visitante contra o Internacional. Jogo 5. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Galo é o 6º com 9 pontos e o Dragão é o 19º com 3 pontos ganhos. O Atlético Mineiro jogou neste meio de semana pelo Brasileirão Série A, jogo adiantado da 7ª rodada, e empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. Já o Atlético Goianiense entrou em campo pela última vez pelo Brasileirão Série A no final de semana passado e perdeu o clássico para o Goiás por 1-0. No meio de semana, pela Copa do Brasil, o Dragão empatou com o Cuiabá na Arena Pantanal em 0-0 e conseguiu a classificação para as oitavas de final nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico turco Mohamed conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o Dragão do técnico Humberto Louser conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Atlético Mineiro alcançou 77% de aproveitamento. Em 13 jogos foram 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense tem 59% de aproveitamento como visitante na temporada. 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam um favoritismo para o Atlético Mineiro. 53% de chances de vitória para o Galo, 31% de chances da partida terminar na coluna do meio e 16% de chances apenas de vitória para o Dragão, o Atlético Goianiense. Isso porque o Atlético Mineiro sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 36 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Atlético Mineiro jamais foi derrotado atuando em casa contra o Atlético Goianiense. Já o Atlético Goianiense acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o Dragão venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro. Jogo 6. Fluminense e Atlético. Sábado, 9 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. Lembrando que o Maracanã está passando por troca de gramado e por isso Flamengo e Fluminense não podem atuar por lá até praticamente o meio do mês de maio. O Fluminense é o 15º colocado com 5 pontos ganhos e o Atlético é o 12º com 6 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, o Fluminense visitou o Palmeiras e conseguiu arrancar um empate em 1-1, jogo que deve ter surpreendido muitos lotequeiros, enquanto o Atlético venceu o Ceará por 1-0, atuando diante da torcida na Arena da Baixada. Pela Copa do Brasil, as duas equipes entraram em campo e conseguiram a classificação para as oitavas de final sem nenhuma dificuldade. O tricolor das Laranjeiras bateu o Vila Nova em Goiânia por 2-0 e o Atlético venceu o Tocantinópolis por 4-0 jogando em casa.
Nos últimos 5 jogos, o Fluminense, do técnico Fernando Diniz, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fluminense vem de 3 jogos seguidos sem derrota. Enquanto o Atlético, do técnico Filipão, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Atlético venceu os 2 últimos jogos que fez. Como mandante nesta temporada, o Fluminense acumula 69% de aproveitamento. Em 16 jogos, foram 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Atlético, fora de casa, tem 36% de aproveitamento em 2022. Foram 13 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Fluminense, 37% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Atlético. Isso porque o Fluminense sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições, incluindo Campeonato Carioca, Taça Libertadores da América e Copa do Brasil. Além disso, o Fluminense sofreu 6 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Atlético. Por sua vez, a equipe paranaense acumula 3 derrotas nas últimas 3 partidas como visitante por todas as competições, e o Furacão venceu 5 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Fluminense, um número considerado alto para os padrões de mandante e visitante. Jogo 7, Atlético de Madrid e Sevilha. Domingo, 1h30 da tarde, no Wanda Metropolitano, pela rodada 37 de La Liga, o campeonato espanhol. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado com 67 pontos e o Sevilha é o quarto com 66. Duas equipes que buscam confirmar vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, duas equipes que estão dentro da zona de classificação para a principal competição de clubes da Europa. Na rodada deste meio de semana, o Atlético de Madrid bateu Elche pelo placar de 2-0 fora de casa e o Sevilha ficou no empate em 0-0 com o Mallorca. Aliás, o Sevilha é o time que mais empatou nesta temporada de La Liga. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo técnico Diego Simeone conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Atlético vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Enquanto o Sevilha, do técnico Julen Lopetegui, conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Sevilha vem de 4 jogos sem derrota, porém 3 empates nos últimos 3 jogos. Como mandante nesta temporada, o Atlético de Madrid tem 60% de aproveitamento, 24 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Enquanto o Sevilha, como visitante, tem 43% de aproveitamento, 26 jogos, 7 vitórias, atenção, 13 empates e 7 derrotas. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Atlético de Madrid, 40% de chances de vitória para o empate, ou melhor dizendo, da partida terminar empatada, e 25% de chances de vitória para o Sevilha. Isso porque o Atlético de Madrid defende uma invencibilidade de 8 partidas como mandante por todas as competições e sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 duelos como mandante contra o Sevilha. Já o Sevilha sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 24 partidas como visitante em La Liga e venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Atlético de Madrid. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalinho. Na volta tem análise dos jogos de 8 a 14 do concurso 993 da Loteca neste final de semana. Não saia daí, o intervalo, o recado é rapidinho. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena. Maicon Santos.
Não falei que era rapidinho? Já estou de volta aqui no Som da Antena Esportiva, apresentando o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Muito bem, vamos retornar às nossas análises pelo jogo 8. Vigia Real e Real Sociedad. Domingo, 1h30 da tarde, no Estádio de la Cerâmica, pela rodada 37 de La Liga, a penúltima do Campeonato Espanhol 2021-2022. O Vigia Real é o 7º colocado com 53 pontos e a Real Sociedad é a 6ª com 56. Dois times que estão fora da briga por vagas por ligas europeias, pelo menos até o momento. No final de semana, o Vigia Real empatou com o Sevilha em 1-1 jogando em casa, e o Levante e o Real Sociedad, na verdade, perdeu para o Levante, o lanterna de La Liga, pelo placar de 2-1. Nesta quinta-feira, as duas equipes entram em campo por La Liga. O Vigia Real visita o Rayo Vallecano e a Real Sociedad recebe o Cádiz no País Basco. Nos últimos 5 jogos, o Vigia Real conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Vigia Real não sabe o que é vencer há 4 jogos, enquanto a Real Sociedad vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time do País Basco também não vence há 4 partidas. Como mandante nesta temporada, o Vigia Real acumula 61% de aproveitamento. 24 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Enquanto a Real Sociedad tem 51% de aproveitamento como visitante. Em 25 jogos, foram 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Vigia Real, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para a Real Sociedad. Isso porque o Vigia Real defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Vigia Real venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra a Real Sociedad, um número de vitórias baixo. Já a Real Sociedad venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante em La Liga e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos atuando fora de casa contra o Vigia Real. Jogo 9, São Paulo e Cuiabá. Domingo, 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 6º colocado com 8 pontos e o Cuiabá é o 11º com 7 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana do Brasileirão Série A, o São Paulo empatou com o Fortaleza fora de casa em 1-1 e o Cuiabá perdeu para o Santos na Vila Belmiro pelo placar de 4-1. As duas equipes têm ou já tiveram compromissos pela Copa do Brasil. O São Paulo recebe o Juventude nesta quinta-feira, enquanto o Cuiabá acabou eliminado da competição após empatar com o Atlético Goianiense no tempo normal em 0-0 e acabar ser derrotado nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, conseguiu 2 vitórias e 3 empates. São Paulo vem de um bom período sem derrota, enquanto o Cuiabá, do técnico Pintado, conseguiu 2 empates e 3 derrotas. O Cuiabá, ao contrário do São Paulo, vive um jejum de vitórias. Como mandante nesta temporada, o tricolor paulista acumulou 82% de aproveitamento. 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto o Cuiabá, como visitante, tem 61% de aproveitamento. Em 13 jogos, foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória para o São Paulo, 43% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Cuiabá. Isso porque o São Paulo acumula 8 vitórias nas últimas 8 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o tricolor paulista defende uma invencibilidade de 6 partidas,
por todas as competições. Já o Cuiabá venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições e venceu apenas 2 das últimas 12 partidas atuando fora de casa pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, Náutico e Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, nos aflitos, pela rodada 7 do Brasileirão Série B. O único jogo da segundona na programação do concurso 993 da Loteca. O Náutico é o 11º com 7 pontos e o Cruzeiro é o vice-líder com 13 pontos. Na rodada passada, o Náutico foi derrotado pelo Vila Nova fora de casa por 2-0 e o Cruzeiro bateu o Grêmio em duelo de Série A na Série B 1-0. Além disso, a Raposa joga pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira recebe o Remo. Já o Náutico teve a semana toda para trabalhar visando o jogo deste final de semana. Nos últimos 5 jogos, o Timbu conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto a equipe mineira do técnico Paulo Pesolano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Náutico vem de 2 jogos seguidos sem vitória e o Cruzeiro vem de 3 jogos consecutivos com vitória. Como mandante nesta temporada, o Náutico tem 52% de aproveitamento. Em 14 jogos, foram 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Enquanto o Cruzeiro, como visitante, acumulou 56% de aproveitamento. 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Náutico, 33% de chances de empate e 45% de chances de vitória para o Cruzeiro. Isso porque o Náutico venceu apenas uma das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. O Náutico também acumula um jejum de 4 jogos sem vitória como mandante em duelos contra o Cruzeiro. Já o Cruzeiro sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições e ainda defende uma invencibilidade de 9 duelos contra o Náutico. Jogo 11, Botafogo e Fortaleza. Domingo, 6 da tarde, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 8º colocado com 8 pontos e o tricolor cearense é o lanterna do Brasileirão Série A com apenas 1 ponto ganho. Na rodada do último final de semana, o Botafogo acabou com um jejum de clássicos contra o Flamengo e venceu por 1-0, enquanto o Fortaleza recebeu o São Paulo na Arena Castelão e empatou em 1-1. As duas equipes ainda vão entrar em campo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Botafogo recebe o Ceilândia do Distrito Federal e o Fortaleza visita o Vitória no Barradão, em Salvador, visando a classificação para a terceira fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo do técnico Luiz Castro obteve 3 vitórias e 2 empates. Botafogo vem de uma sequência invicta. Enquanto o Fortaleza, do argentino Juan Pablo Voivoda, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Botafogo tem 59% de aproveitamento. Em 9 jogos foram 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fortaleza fora de casa, em 2022, tem 42% de aproveitamento. Em 11 jogos foram 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. As probabilidades indicam 55% de chances de vitória para o Botafogo, 27% de chances de empate e 18% de chances de vitória para o Fortaleza. Vamos saber por que o Botafogo tem o favoritismo. Isso porque o Botafogo acumula um jejum de 3 partidas sem vitória como mandante por todas as competições. Porém, venceu 7 dos últimos 9 duelos atuando em casa contra o Fortaleza em toda a história. Já o Fortaleza acumula 7 derrotas nas últimas 7 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Botafogo.
Jogo 12, Coritiba e América Mineiro. Domingo, 5h30 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Coritiba é o 10º colocado com 7 pontos e o América Mineiro é o 4º com 9 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, o Coritiba foi derrotado pelo Avaí fora de casa por 2-1 e o América Mineiro, pelo mesmo placar, derrotou o Atlético Mineiro fora de casa. O Coritiba ainda joga pela Copa do Brasil. Nesta quinta-feira recebe o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o América Mineiro já entrou em campo pela Copa do Brasil e derrotou o CSA por 2-0 em casa, avançando para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba, do técnico paraguaio Gustavo Morinigo, acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Enquanto o América Mineiro, comandado pelo técnico Wagner Mancini, tem 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas 5 partidas. Como mandante em 2022, o Coritiba acumulou 81% de aproveitamento. Em 11 jogos foram 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Coritiba, portanto, segue invicto, atuando em seus domínios. Enquanto o Coelho, como visitante, tem 46% de aproveitamento. Em 13 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 48% de chances de vitória para o Coritiba, 24% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o América Mineiro. Mais um time que tem o favoritismo, o Coritiba. Isso porque o Coxa Branca acumula 4 vitórias nas últimas 4 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Coritiba venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o América Mineiro, ou seja, mais da metade. Já o América Mineiro venceu apenas uma das últimas 6 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Coritiba. Jogo 13, Avaí e Juventude. Domingo, 6 da tarde, na ressacada pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Avaí é a grande surpresa deste início de Série A, é o 3º colocado com 10 pontos ganhos e o Juventude está na zona de rebaixamento, é o 18º com 3 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana, o Avaí derrotou o Coritiba em casa por 2-1 e o Juventude também em casa empatou com o Internacional em 1-1. O Avaí já está fora da Copa do Brasil, portanto não tem compromisso neste meio de semana, diferentemente do Juventude, que nesta quinta-feira visita o São Paulo no Morumbi pela 3ª fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Avaí acumulou 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Juventude vem de um jejum amargo, um jejum sem vitórias, que já dura pelo menos 5 jogos. Nos últimos 5 compromissos foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Avaí acumula 61% de aproveitamento, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Enquanto o Juventude, na condição de visitante, tem 33% de aproveitamento. Em 9 jogos foram 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 59% de chances de vitória para o Avaí, 29% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Juventude, ou seja, o Avaí franco favorito neste jogo 13. Isso porque o time catarinense acumula 3 vitórias nas últimas 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, jamais foi derrotado como mandante em duelos contra o Juventude. Já o time da Serra Gaúcha venceu apenas 2 das últimas 21 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Juventude venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Avaí. Jogo 14, Goiás e Santos. Domingo, 7 da noite, na Serrinha, pela rodada 6 do Brasileirão Série A. O Goiás é o 15º colocado com 5 pontos ganhos
e o Santos é o segundo com 10 pontos. Na rodada do último final de semana, o Esmeraldino bateu o arquirrival Atlético Goianiense por 1-0 e o Santos derrotou o Cuiabá pelo placar de 4-1. O Goiás não teve compromisso neste meio de semana, enquanto o Santos ainda joga pela terceira fase da Copa do Brasil, recebe o Coritiba na Vila Belmiro nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o Goiás acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Santos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Goiás tem 12 vitórias, 6 empates, 12 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 55% de aproveitamento. Enquanto o Peixe tem 36% atuando como visitante em 2022. Em 14 jogos, foram 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Goiás, 37% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Santos. Vamos às dicas para este jogo 14. O Goiás acumula um jejum de 5 jogos sem vitória como mandante por todas as competições e venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos, atuando diante da torcida contra o Santos. Já o Peixe venceu apenas 3 das últimas 21 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 12 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Muito bem, analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 993. Vamos repassar a grade para você ligado no Lotecando no som da Rádio Antena Esportiva. Jogo 1, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Jogo 2, Rennes e Olympique de Marselha. Jogo 3, Ceará e Flamengo. Jogo 4, Internacional e Corinthians. Jogo 5, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Jogo 6, Fluminense e Atlético. Jogo 7, Atlético de Madrid e Sevilha. Jogo 8, Villarreal e Real Sociedad. Jogo 9, São Paulo e Cuiabá. Jogo 10, Náutico e Cruzeiro. Jogo 11, Botafogo e Fortaleza. Jogo 12, Coritiba e América Mineiro. Jogo 13, Avaí e Juventude. E jogo 14, Goiás e Santos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. A aposta mínima nos canais online das Loterias Caixa custa R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. E se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das Loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Meu amigo lotequeiro deseja a você toda a sorte do mundo e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana da Loteca. Muito bem, estamos encerrando com isso mais um Lotecando. Antes, quero deixar mais uma vez o recado para você apostar também na Bet Nacional, a maior casa de apostas do Brasil, utilizando o QR Code e o código que estão na sua tela. Bet Nacional profetizou, ganhou, sacou o saque mais rápido do Brasil. Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. O nosso programa volta na segunda-feira, às 6 da tarde, no YouTube, no Facebook Rádio AE e também pelo aplicativo da Antena Esportiva, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Convido você a acompanhar o futebol neste final de semana, vários jogos pelo Brasileirão Séries C e D e também pelo Carioca Série A2. Se você quiser nos acompanhar neste final de semana, é só você dar uma passada no Instagram
da Antena Esportiva, o Instagram @Rádio Antena Esportiva, para você saber os jogos que vamos transmitir neste final de semana. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie os casos de feminicídio ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Lotecando. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional. Aqui dá jogo.